A gente que ama carro demais, sempre ou quase sempre tem uma conexão muito grande com algum carro da época de criança. Eu, por exemplo, ficava maluco e entortava o pescoço para olhar quando passava um carro esportivo da década de 90. Eu gostava demais desses carros mesmo, assim. Eu nem sei por quê, porque eu era criança e eu não sei de onde que vem esse amor, essa paixão por carro. Eu sei que eu sempre que olhava um desses esportivos dos anos 90, eu pensava assim, eu vou crescer, vou juntar grana e vou comprar um desses carros. E aí eu cresci, juntei grana e comprei um desses carros. Comprei um Gol GTS, 1988. Por que o Gol GTS? Bom, porque é um desses esportivos dos anos 90 e um carro que eu era extremamente apaixonado. Eu nem sei por que eu gostava tanto desse carro, mas é muito maluco, assim. Sempre que eu via um passando, eu ficava doido. Esse daqui é um modelo 1988, ele tá bem inteiro. É um carro antigo, né? Um carro que tem mais de 30 anos. Só que é um carro que tá bem íntegro. Então, assim, a gente vê que as linhas dele estão bem corretas, o carro não tá desalinhado, ou seja, ele não tem nenhum indício de que passou por um acidente grande, nem nada desse tipo. E aí, esse carro tem várias coisas que são muito legais. Primeiro, essa coluninha aqui é muito legal com o nome do carro, o GTS. A linha dele é muito bacana também, né? É um carro daquela linha de gols quadrados que a gente fala, que eu acho carros muito estilosos, muito legais mesmo. Aí a gente tem essas rodas aqui, que são umas rodas muito famosas da época, assim, cara. Essas rodas são bem legais e elas têm muito a cara desse carro, assim, elas têm muita característica desse carro. Essa saia aqui também é uma saia que vinha nesse modelo, que dava essa pegada mais esportivaça, assim, no carro. É plástico, basicamente, né? Mas dá um visualzinho um pouco mais agressivo. Um negócio legal é que esse carro já tinha retrovisor elétrico, então ele já tem esse retrovisor aqui com um botãozinho elétrico, em 1988, hein? Esse aerofólio dele aqui é um aerofólio super característico desse modelo e também do Gol GTI. Por que GTS e por que GTI? Porque o GTI, ele já vem com injeção eletrônica, esse carro ele ainda é carburado. Aí quando a gente vem ver a parte interna do carro, tem os bancos, cara, que era um sonho de consumo daquela época, que são esses bancos aqui, os bancos Recaro. É quase banco de corrida, quase banco de competição. A gente ficava maluco quando via esses bancos na época, porque eles são esses bancos mais esportivos em formato de concha, né, pra época, que eles seguram bastante a pessoa que tá dirigindo, você encaixa muito legal aqui. E uma coisa bacana desse banco é isso aqui, ó, olha que legal. Ele estica essa parte da frente justamente para te dar um apoio melhor na perna e para te dar um conforto mais legal. Deixa eu entrar aqui. Uma coisa que eu curto muito também nesse carro é esse câmbio aqui. É um câmbio muito curtinho, ele tem uma bolinha de câmbio que parece uma bola de golfe. Ele é bem pequenininho, o encaixe dele é bem justinho, é muito gostoso dirigir esse carro por causa disso, principalmente. Aqui dentro é um carro dos anos 90, fim dos anos 80 nesse caso aqui, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um painel de instrumentos simples, só que é um painel de instrumentos muito legal também, até um tanto quanto moderno para a época. Ele tem aqui todos os indicadores de seta, bateria, óleo, essas coisas todas. Aí em cima a relação do câmbio, de 5 marchas. E aí, como a gente está falando do GTS, tem um detalhe aqui que é bem bacana, que é esse daqui, ó, que é o afogador. E por que o afogador? Vamos lá no motor para explicar. Bom, dando uma olhada aqui no motor do carro, a gente tem um motor AP, motor super clássico da Volkswagen, um motor que muita gente gosta, super confiável, um motor bem clássico da Volkswagen, e é o motor 1.8. O GTI ele era um motor 2.0, era um pouquinho maior, esse daqui é um motor 1.8, que dá uma potência que para a época era uma potência bem boa, assim, hoje é uma potência razoável, mas para a época a gente podia falar que era um carro bastante potente. E ele é um carro com carburador. O que isso significa? Ele ainda não tem a injeção eletrônica que só veio a partir do modelo GTI. E justamente por isso que ele tem aquele afogador lá na frente. Como a injeção dele não é eletrônica, a injeção de combustível, você precisa do afogador lá dentro para ele dar como se fosse uma pré-acelerada na hora de ligar, principalmente em dia frio. Antigamente tinha esse negócio, né? Tá muito frio, vou tentar ligar o carro, ele não liga. E tem outra coisa, esse carro é álcool. Então, normalmente a gente sabe que carro a álcool de manhã às vezes é mais difícil para pegar. Então, é super comum ter que dar 2, 3 partidas ali na primeira vez que você liga, puxa o afogador, sai, ele fica um tempinho ali esquentando e aí depois ele embala.
Mas, cara, são coisas da época e são coisas muito legais. Esse daqui não é um carro pra você usar no dia a dia. Você até pode usar no dia a dia, mas é um carro que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, não dá pra deixar na rua porque ele é muito visado, você precisa ter um carinho especial com ele. Bom, eu sempre fui uma criança, um adolescente, um cara que gosta muito de carro. Não que eu tivesse carros espetaculares, esportivos, caríssimos, aqui ó, não é isso. Mas eu sempre gostei muito de carro, eu sempre li muito a respeito de carro, não entendo muito de mecânica, não sou esse tipo de cara, mas eu sempre procuro estudar os carros, eu procuro saber que motor os carros têm, qual a potência de cada carro, o que o carro tem de bom, o que o carro tem de ruim, quais os câmbios que são bacanas, quais os câmbios que não prestam tanto, quais carros vão dar mais manutenção, qual carro tem um valor de revenda mais legal. Então eu tenho algum conhecimento mínimo ali do que eu estudo, do que eu vejo, do que eu assisto na internet, enfim. E eu gosto demais, é uma coisa que me faz bem, assim, chegar em casa do trabalho e colocar algum canal, algum vídeo, alguma coisa sobre carro, me relaxa, me tranquiliza. Inclusive quando a gente vai dormir, eu e a Mari, ela coloca direto um canal com um programa de carro, assim. Então ela sabe que é uma maneira de eu dormir mais tranquilo, mais relaxado ali. E eu sempre gostei demais. Eu sempre fui a criança que começou a decorar os nomes dos carros. Eu sempre fui a criança que entrava no carro do pai de um amigo e olhava cada detalhe, perguntava que carro era aquele, perguntava o que aquele carro tinha de diferente. Eu sempre me interessei muito pelo assunto. E aí eu fui crescendo e essa paixão só foi aumentando, assim. Então, acho que eu nunca tive um carro espetacular, super esportivo, super caro e tal, mas todos os carros que eu tive, eu sempre tive o máximo de cuidado possível, sempre cuidava para ele ter um som mais bacana, sempre cuidava para ele estar o mais inteiro, o mais íntegro possível. E aí depois de ter vários carros, depois de curtir bastante vários desses carros, eu tive muita vontade de ter carro antigo, porque eu percebi que quanto mais a gente comprava os carros, não tem jeito, mas a gente acaba perdendo grana pela manutenção, pelo seguro do carro, pela desvalorização principalmente. E quando a gente compra carro antigo, é o contrário, o carro só valoriza. Se você comprar o carro certo e se a gente comprar um carro que tá inteiro, que tá bacana. E aí eu tive o meu Fusquinha azul primeiro, não era o Fusca ideal, não era o carro antigo que eu queria ter, mas foi legal para eu começar nessa história de querer ter carro antigo. Até um dia que eu acordei e lembrava muito do GTS e falei, eu quero um GTS. O problema é que quando eu tomei a decisão, falei, vou comprar um carro antigo, os preços já estavam lá em cima. Para vocês terem noção, tem carros como esse aqui sendo vendidos por 70 mil reais, às vezes até mais. Eu tive que rodar muito para achar um que tivesse numa condição bacana e que tivesse num preço legal, levando em consideração que esse mercado está cada vez mais maluco de carro antigo. É até difícil explicar o que eu sinto quando eu entro num carro como esse, por exemplo. Me dá um saudosismo, me dá uma coisa gostosa, sabe? De uma época que eu era muito feliz. Sou muito feliz hoje, mas também era naquela época. E aí entrar nesse carro me remete a um monte de coisa. Então cada vez que eu ando nele, é realmente como se eu estivesse voltando no tempo. É muito louco. É o meu DeLorean, sabe? Então eu viajo no tempo e vou para um lugar muito legal mesmo. Cara, é um tesão que é difícil de explicar, assim, de verdade. E por incrível que pareça, é um carro 88, mas é um carro delicioso de andar. Ele é muito gostoso mesmo, porque o banco abraça legal, é um carro confortável, tem um câmbio justinho, é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais rígido, porque na época era um carro esportivo, mas ele é bem gostoso de andar. E é um barato, né? Porque é um carro que chama atenção. Parou no posto para abastecer, o frentista vem conversar, isso é legal também, é gostoso. Mas também tem que tomar muito cuidado, não dá para deixar na rua, porque o perigo de roubar é bastante grande, não tem como fazer seguro no valor dele mesmo, enfim, os cuidados normais que a gente tem que tomar. O carro tá bacana, mas é um carro 1988. E um carro 1988, claro, vai ter um outro probleminha, né? Então eu já fiz bastante coisa nesse carro e ainda quero fazer muitas coisas nesse carro. No próximo vídeo eu vou falar exatamente tudo que eu já mexi e o que falta e como a gente vai evoluindo o projeto desse carro aqui no canal, beleza? Então vamos com a gente, vai ser legal. Se você tiver alguma sugestão de coisas bacanas pra gente colocar no Gol ou como resolver alguns problemas crônicos que aparecem, deixa no comentário. Conversa comigo, me manda sugestão do que vocês querem ver de conteúdo em relação a esse carro aqui, em relação a outros também, enfim. Vamos falar de carro que é bom demais, né? É um assunto que eu gosto muito e a ideia aqui é se divertir.